Ó, notícia boa para nós e ruim para o Bolsonaro, que é o Pazuello tá se descolando do governo Bolsonaro. Isso é importante por quê? Porque o Pazuello, ele percebeu, tudo dá a entender que ele percebeu, agora que ele está se consultando com advogados, que ele vai acabar preso e que tá muito difícil do Pazuello não ir preso ou na CPI mesmo, na frente do Brasil inteiro, ou algumas semanas depois. Tá praticamente impossível. E que o maior erro para ele, Pazuello, pensando ele, pessoa, imagina você acorda hoje, olha no espelho, é o Pazuello. Que pesadelo, né? Mas o maior problema dele, para ele, é o seguinte: ele continuar com advogados que são indicados pelo governo Bolsonaro e na defesa do Bolsonaro e do governo dele, é ruim para ele. Ele vai ser preso mais rápido, a chance dele ser preso por mais tempo aumenta muito, a chance dele ser enjaulado, encarcerado e ficar lá por muitos anos é bem maior se ele continuar colado na defesa do Bolsonaro. Ele vai virar o bode expiatório. E a gente sabe que o Bolsonaro vai ser pego lá na frente, mas o Pazuello vai ser pego agora. E o Pazuello pensou o seguinte: peraí, se eu continuar, a fronteira entre apoiar o governo Bolsonaro e ser estúpido é pequena, então eu tenho que sair da parte de ser estúpido, então eu vou ter que sair da parte de apoiar o governo Bolsonaro. Tá isso tudo acontecendo nessa semana e o depoimento do Pazuello é até dia 19, então vamos ver se até lá o Pazuello se convence a fazer o que o Brasil inteiro quer ver, que é mostrar de quem foi a culpa de tudo. Vamos ver, ó. Tem tudo para que seja um depoimento bombástico do Pazuello no dia 19, eu vou falar disso tudo aqui. O Bolsonaro tá já com uma nova estratégia, todo mundo se movimentando porque bateu o desespero. Quando bate, ó, quando você tá, sabe quando você entra no mar e a água bate no bumbum e você fala, opa, ferrou, agora tá frio, é isso. A água bateu no bumbum, o governo Bolsonaro tá no rebuliço, tá rebolando agora, que a coisa ficou feia. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver fora Bozo? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho e é de graça se inscrever no Plantão Brasil. É só clicar embaixo do vídeo no botão inscrever. Clicou e você tá ajudando a oposição, esse desgoverno assassino que tá aí matando as pessoas. E, ó, o nosso carro de som rodou ontem em Fortaleza. No final do vídeo aqui eu vou mostrar os trechos do carro de som lá, um trecho pelo menos do carro de som lá em Fortaleza que rodou ontem. E rodou hoje de novo em João Pessoa, era para o rapaz rodar em várias cidades. Eu falei, quer rodar em João Pessoa 10 vezes? Roda lá, e aí depois a gente roda nas outras cidades. Eu também mostro o vídeo no próximo vídeo aqui do Carro de Som lá. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil com carros de som, denunciando os crimes do Bolsonaro, a inflação galopante, o desemprego altíssimo, empresa saindo do Brasil, o crime de ele não comprar vacina, de que ele se recusou a comprar as vacinas e que são as vacinas que salvariam a economia. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, Apoie-se e deixo as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo para cima do desgoverno Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o Pazuello. O Pazuello, ele rejeitou agora um cargo no Palácio do Planalto, sabia disso? O Bolsonaro ia dar para o Pazuello status de ministro para ele manter o foro privilegiado. O Pazuello falou, não quero mais me colar com esse governo. Aí tentaram, tinha pegado mal, o Pazuello já estava falando, não quero que vai pegar mal, vão me perseguir ainda mais. Aí tentaram dar para o Pazuello um outro cargo no Palácio do Planalto, no Ministério do Onyx Lorenzoni, ou seja, ele ia ficar nesse cargo não trabalhando, ele ia ficar nesse cargo recebendo instruções. Só que o que aconteceu com o Pazuello nos últimos dias? Alguém no ouvido dele, falando uma coisa bem lógica para ele, Pazuello, para a pessoa dele, que a gente liga muito o Pazuello ao governo Bolsonaro. Eu faço isso muito, pelo menos você deve fazer o mesmo. Quando a gente pensa em Pazuello, a gente pensa ele sempre unido ao Bolsonaro, ele defendendo o Bolsonaro de tudo, ou ele lá atrás cumprindo as ordens genocidas do Bolsonaro, tá? Só que o Pazuello percebeu o seguinte, ele vai ter que se descolar do Bolsonaro e defender a si mesmo, que o processo não é contra ele e o Bolsonaro juntos, o réu é ele, Pazuello. Quem vai depor na CPI em condição de testemunha, mas na verdade ele quer dizer que ele é mais ou menos um investigado, é o Pazuello, não é o Bolsonaro. Quem tá com o dele na reta, não é o Bolsonaro, tá com o dele na reta lá na frente, mas quem tá agora é o Pazuello. Aí ele percebeu, peraí, se eu defender o Bolsonaro, eu me ferro. Não tem como o Pazuello defender o Bolsonaro sem ele assumir a culpa. Então ficou aquela linha tênue. Pra cá, eu tô assumindo a culpa e eu tô confessando muitos crimes. Pra cá, eu tô jogando a culpa em alguém. Em quem que o Pazuello pode jogar a culpa? No Bolsonaro. Então, o Pazuello tá percebendo pouco a pouco, e veja bem, a ficha às vezes demora para cair. Quanto mais você tá dentro de uma situação, mais difícil é você olhar do lado de fora e ver que às vezes é muito simples a saída. A ficha do Pazuello tá demorando para cair, vai ser dolorida para cair, para ele, né? Que seja mesmo, ele que assassinos,
Mataram mais... Só o Pazuello tem mais de 350 mil mortes nas costas. Então zero de empatia aqui, que seja dolorido mesmo cair a ficha pra ele, que é a ficha de quê? De que ele vai ter que delatar o Bolsonaro. A única chance do Pazuello se salvar da prisão ou ficar preso por menos tempo é ele delatando quem deu as ordens pra ele. E mesmo assim... Ó, eu vou falar, é difícil. É como o Hitler mandou, imagina o braço direito do Hitler que organizou tudo o que aconteceu em Auschwitz. Aí imagina se vão todos a julgamento. O Hitler não foi a julgamento, mas imagina se fosse. Aí iam falar, olha, o Hitler mandou eu fazer tudo, eu fiz tudo, a culpa não é minha. Não, você vai preso junto. Então Pazuello, ele fez tudo. Então ele vai acabar preso junto. Ele tá tentando agora uma estratégia jurídica que, ó, eu vou te falar, a chance de dar zero, eu já falei, a chance de dar certo é zero, que é, ele vai tentar um habeas corpus para não depor na CPI. Ó, só se cair na mão do Cássio Nunes, é a única chance. E o Cássio Nunes também falar, ó, o Cássio Nunes adora rasgar a lei ou importar leis de outros países para... Assim, olha, não tem nada na lei do Brasil que me deixa dar uma decisão dessa, então vou importar uma lei lá dos Estados Unidos, ou quando não tem lei nem lá, vou importar uma decisão qualquer assim, e importar só um trecho da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre qualquer outro caso para falar que eu tô decidindo igual aqui. É isso que faz o Cássio Nunes quando ele precisa, quer dizer, ele inventa as coisas, é a única chance do Pazuello ter algum sucesso nisso, e mesmo assim eu acho que não terá, que o Cássio Nunes não fará isso, mas e pode cair na mão de qualquer um dos outros 10, né? É o Pazuello tentar um habeas corpus para não ir depor, por quê? Ele quer dizer que, ou para ficar em silêncio, porque ele quer dizer o seguinte, ele vai na CPI na condição de testemunha. A estratégia jurídica dele que é péssima, é ele dizer, gente, eu não sou testemunha, eu sou, na verdade, investigado. O investigado, quando ele vai numa CPI, ele pode ficar calado. Ele pode ser investigado, você não precisa produzir provas contra si mesmo. Mas a testemunha, ele é obrigado a falar. Você pode até falar que não sabe, mas no caso não tem como ele não saber de coisas que ele mesmo fez, porque ele era o ministro, ele tomava as decisões, ou ele obedecia às decisões de outrem, de outra pessoa, no caso sabemos de quem, do Bolsonaro. Então, muito difícil, assim, não vai prosperar a estratégia dele falar que pode ficar em silêncio, muito menos a dele falar que não vai depor. Isso ó, não tem nada jurídico, ia ser rasgar a lei. Pazuello tá na sinuca de bico, e aí... Na iminência de ter que ir, já falaram pra ele fardado, aí já falaram pra ele, já estão falando pra ele, ó, você vai ter que se descolar do governo. Aí ele recusou o cargo no Planalto, porque ele não quer ficar recebendo instrução mais do Onyx e do Ramos. Ele já percebeu, Pazuello, peraí, as instruções são todas pra defender o Bolsonaro. Você acha que o Onyx tá dando instrução pro Pazuello se defender ou pra defender o Bolsonaro? É clara a resposta. Acho que o general Ramos... e está falando com o Pazuello, ô Pazuello, meu amigo, fala isso tudo aí que vai ficar certinho pra você, viu? Você acha? Não vai ficar certo pro Bolsonaro, não pra ele, e nem pro Bolsonaro vai. Aí o Pazuello já tá ele tá avaliando demitir os 2 advogados dele, fora o novo advogado que ele tá se consultando, ele tá sendo defendido em ações em Brasília, em Manaus, por 2 advogados da União. Sabia disso? Advogados gerais da União, que são advogados do governo Bolsonaro, que defendem a União em processos indicados pelo Bolsonaro, é quem estão defendendo o Pazuello nos processos dele. Aí ele pensou, peraí, os caras obviamente vão fazer uma estratégia para salvar o governo Bolsonaro, assim, eliminar o governo Bolsonaro de qualquer suspeita e jogar tudo no Pazuello, mas é óbvio. Aí ele falou, peraí. Então ele já está avaliando a demissão dos 2 para contratar outros advogados e se descolar completamente do governo Bolsonaro. Isso, veja bem, isso em política pode significar muitas coisas. A primeira é realmente o descolamento. A segunda é o Pazuello falar, ó, tô pra fazer isso, vou me descolar de você, se eu me descolar de você eu viro um homem-bomba. Você vai me dar alguma coisa ou não, Bolsonaro? Agora ou vai ou racha. Que o Bolsonaro chegou no momento que vai ou racha, porque o Pazuello delatando o Bolsonaro acabou. Pazuello não se salva, mas ele pode diminuir suas penas. O Bolsonaro vai aos leões, o Pazuello sabe disso. Dia 19... ele vai perder, ele pode tentar na STF, vai perder 1, 2, 3 vezes, dia 19 ele vai ser obrigado a depor. Se ele não falar o que os senadores querem ouvir, ele será comido pelos leões. Se ele não quiser ser comido pelos leões, tem que jogar outra pessoa aos leões. A única pessoa que ele pode jogar aos leões se chama Jair Bolsonaro, não tem outro. Porque o Pazuello era o chefe do Ministério da Saúde, só tinha uma pessoa acima dele. Não tem como ele jogar secretário, subsecretário, outros ministros, não. O chefão era o Bolsonaro, tem vídeo do Pazuello falando isso, e se o Pazuello mentir, vão prendê-lo em rede nacional. Olha o que tá para acontecer daqui a alguns dias. Então é bem bom, até bom que o Pazuello continue fazendo o media training dele, porque parece que nesses dias
E ó, era quarta que ele ia depor. Hoje é sábado, então passados 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado, 3 dias e meio. O Pazuello já percebeu uma coisa importante, que ele tem que se descolar do Bolsonaro. O que será que nos próximos 10 dias o Pazuello vai perceber? É bem capaz ele perceber que ele vai ter que delatar o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, mas tá pra acontecer isso. E eu já falei aqui, eu fiz vídeo aqui anteontem, eu falei, ó, o Pazuello vai acabar preso, a chance dele ser preso na CPI é muito, muito grande e os senadores nem escondem mais. Os senadores falam abertamente, ó, o Pazuello vai ter que... É bom que ele treine mesmo, porque treino é treino, jogo é jogo, e ó, alguns já falam, o Pazuello tem que ser preso. Vamos ver o que acontece. Essa semana saberemos. Enquanto isso, a estratégia do Bolsonaro é o quê? Ele mandou os 22 ministros do governo gravarem um vídeo defendendo a cloroquina. Ele vai querer falar assim, ó, não é só o Pazuello, não sou só eu, são todos do meu governo. E aí... Tá claro, ele já avisou que vai mandar. Aí tá claro que ele é o chefão de tudo. O Bolsonaro só vai produzindo mais provas pra se ferrar, porque no momento em que tá a CPI falando, investigando tratamento precoce, medicamentos sem eficácia, vem o Bolsonaro e obriga 22 ministros do governo a dar o pior exemplo possível para a população. Ah, vamos gravar um vídeo. Imagina em qualquer país do mundo, inclusive aqui no Brasil, a população despolitizada olhando o presidente e todos os ministros do governo dizendo, eu usei a droga tal e eu não morri de Covid. Tô aqui falando, eu não tô... É um péssimo exemplo. Se fosse presidente e 22 ministros, depois de um ano de ter tomado uma vacina, dizendo, ó, tomei a vacina e estamos aqui todo mundo vivo, ok. Mas aí eles, e ó, vamos lembrar uma coisa, 3 ministros, o general Ramos e mais 2, tomaram a vacina escondidos do Bolsonaro. Você acha que eles tomaram cloroquina? Você acha? Se o cara chega num nível de humilhação pública para ele tomar uma vacina escondido, porque ele tá com medo do chefe dele, que o chefe dele não quer que ele tome vacina, você acredita na palavra dessa pessoa quando ele diz, eu tomei cloroquina sim, eu tomei cloroquina. Parece aquelas relações de empregador com empregado, depois da reforma trabalhista, em que é aquela negociação trabalhista. Você faz o que eu mando, senão você é demitido. Ó. Você tem o trabalhador tem sempre a escolha com o patrão. A escolha é essa, ou você faz ou você é demitido. É isso, tá parecendo esse tipo de negociação. Os ministros do Bolsonaro, eles têm sempre a escolha. Ou você fala, ou você vai ser demitido. E tem um problema, os que falarem vão estar cometendo crime. Porque a CPI vai atrás de todo mundo e não pense que a CPI vai parar. A CPI vai até o fim. Eu vou fazer vídeo depois só sobre o que o Renan Calheiros está planejando. Que o Renan Calheiros já tem um plano certinho e ele deixa vazar pouco a pouco o plano dele, que ele não pode falar assim abertamente, porque senão o Bolsonaro vai atrás. Mas eu vou falar partes do que ele está planejando, que ele já deixou falar ou ele já falou de propósito pouquinho na mídia. Mas antes disso, próximos vídeos. Antes disso, vamos mostrar aqui o carro de som contra o Bolsonaro. Olha só, lá em Fortaleza isso aqui. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme... Tá aqui um trecho de Fortaleza. Nos próximos vídeos eu vou mostrando mais trechos de Fortaleza. Tem uns 30 vídeos lá da ação em Fortaleza e eu acho que tem uns 200 vídeos de João Pessoa, também mostro nos próximos. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, no primeiro comentário, Pix, PicPay, Apoia-se, vamos continuar indo pra cima desse desgoverno que, os ratos já estão fugindo da ratoeira. Falou!